Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Hoje é um dia especial, pois além de ser aniversário da minha mãe, dia 25 de maio, é dia nacional, é celebrado o Dia Nacional da Adoção. E eu venho aqui para vocês falar sobre como contar para os seus filhos que eles foram adotados. Na verdade, eu não vou trazer nenhuma receita pronta, mas eu vou falar sobre o que é essa revelação para a criança, o que ela significa e como isso impacta na vida do adulto que ela virá se tornar posteriormente. Eu sou a Aline, sou filha adotiva, trabalho com constelação familiar e educação sistêmica. Fique conosco para saber um pouco mais sobre esse tema que é puro amor. Os pais por adoção normalmente gostariam de contar para os seus filhos a verdade tão logo eles pudessem. Mas muitas vezes eles não sabem como. Não deve ser fácil contar para aquela criança que eles amam tanto, que o DNA não é o mesmo, que a criança não saiu do ventre daquela mãe que já ama com tanta intensidade e com quem ela tem tanto zelo, tanto cuidado. Então elas acabam postergando esse momento que para a criança é crucial, pois ela no fundo da sua alma já sabe que uma peça do quebra-cabeça da sua vida está faltando. O que acontece então? Os pais vão deixando para lá, quando a sociedade, quando o contexto todo já sabe que alguma coisa está diferente. Muito embora aquela criança possa possuir, por exemplo, as mesmas características, não tenha uma diferença na cor da pele, enfim, a criança no fundo, ela já tem alguma suspeita. Os pais muitas vezes procuram então esperar um momento em que a criança venha questionar algo. Imagine uma criança como eu, por exemplo, com a pele escura, com uma mãe branca como é a minha, já sabendo alguma coisa sobre biologia, sobre ciências na escola, né? Eu poderia vir a questionar minha mãe sobre a minha origem, por que a gente estava ali tão diferente. Mas as crianças, para proteger esses pais do coração, esses pais afetivos, para que eles não sofram com aquela inquisição, acabam se calando e esperam então que os pais venham ali contar o que está por trás da sua história. Elas fazem isso por gratidão, por amor imenso que ela tem a essa mãe, a esse pai, e a situação vai se complicando cada vez mais. O que eu sugiro então com esse vídeo? Primeiro, que os pais afetivos, no processo de adoção, guarde toda a informação que eles possam ter desses pais biológicos. Nomes, documentos, fotos, o que eles tiverem acesso, pois cada processo é um processo e às vezes não existem essas informações. Muito embora agora, até onde eu sei, esses processos não ficam mais arquivados. A criança pode vir qualquer uma das partes pode vir a solicitar, tomar parte, né, do que se trata ali, aquele processo de adoção. Então, eu sugiro que os pais por adoção guardem numa caixinha aquilo que eu chamo de tesouro da criança, aquilo que traz para ela mais força do que aquele destino já tem. Eu percebo que a criança adotiva, e eu fui uma delas, possui uma força espiritual diferente, possui algo que por trás o conduziu ou a conduziu até esses pais. Nada na vida é por acaso. E esses pais afetivos encontraram essa criança porque, de certo, ela lá dentro, a criança, na sua alma, já ansiava por esses pais e já guiava eles até ela. Sabe como? Eu conheço histórias assim, pais que eu já atendi, pais da minha própria família, que dizem que quando encontraram a criança pela primeira vez, aquele bebezinho de dias, de meses, era como se eles já se conhecessem por toda a vida. É como se já realmente fossem pais e filhos anteriormente. E por que não, nessa caixinha, nesse tesouro, colocar para contar para a criança a história desse reencontro? Colocar como se fossem sementinhas a serem plantadas e fertilizadas e aguadas e adubadas a cada dia, a cada mês, a cada momento, com algum detalhezinho extra para a criança, o movimento que foi feito antes desse encontro, juntamente com a história da biologia da criança.
Assim ela se sente inteira e íntegra. Óbvio que com as feridas isso não vai funcionar como um curativo que vai tapar tudo e tá tudo certo. Mas muito melhor é fazer dessa revelação, desse momento, uma contação de uma linda história de amor, do que simplesmente falar para a criança que ela veio de outros pais, que a mãe, ela é a mãe do coração, né? Eu sou sua mãe do coração, você tem uma mãe que te gestou na barriga, nós amamos muito você. Por que não trazer todos os dias, todas as noites, numa historinha contada para essa criança, o tanto de amor que aquela mãe teve, já que trouxe essa criança à vida? O tanto de amor que aquele pai teve, ainda que tenha havido alguma intercorrência, ainda que esses pais não tenham ficado juntos. É óbvio, a gente sabe, se a criança foi entregue para adoção, é porque ali houve algo que não pôde fazer com que a criança ficasse ali. Sejam problemas financeiros, sejam problemas emocionais, psicológicos, questões com droga, a gente já sabe que isso aí é muito corriqueiro, né? Muito comum. Mas precisa se fazer para essa criança uma mágica acontecer, para que ela compreenda que ela traz em si, nas suas raízes, a força que ela precisa. Então, a minha recomendação é: conte para a criança que foi adotada, tão logo vocês conseguirem, né? Trabalhem isso com vocês primeiro, mas assim, a criança começou a entender, façam com ela esse processo de contação de história. Tragam para ela a verdade que ela já está buscando lá dentro, no fundo de sua alma. Coloquem para ela que a força que uniu vocês é muito maior do que qualquer outra coisa, que vocês já estavam de fato predestinados uns aos outros. E todos vocês conectados fazem parte de um destino que tem muita força. E essa criança se tornará posteriormente um adolescente, enraizado, um adulto que tem condições de seguir com seus relacionamentos de maneira saudável, a mais saudável que ele der conta, a mais saudável possível. A criança que percebe verdade nos seus pais afetivos, nos seus pais por adoção, é uma criança que consegue enfrentar as adversidades com muito mais fluidez. É uma criança que não vai precisar buscar fora o que está dentro. Os pais que trazem a presença dos pais biológicos para dentro da realidade da criança, né? Mostrando o que ela é fruto dessa junção desses todos os pais aí, no mínimo 3, né? Os 2 biológicos que fizeram, mais um que adotou pelo menos, quando for uma adoção solo, por exemplo. Quando a mãe ou o pai, ou a mãe e o pai, né, afetivo, consegue colocar para a criança sua verdade, sem vergonha, com orgulho, entendendo que aquele momento mágico que foi o reencontro dessas almas para a sociedade, para as pessoas que o cercam, com alegria, essa criança também se veste de orgulho, se veste de alegria por essa história. E ela depois pode ela mesma ajudar outras crianças, outras pessoas que passaram por esse caminho da adoção com propósito, com ternura, com respeito, com amor, que é o que eu faço atualmente. A minha mãe me contou que eu fui adotada desde novinha, eu não sei quando. Se alguém perguntar para mim quando você soube que foi adotada, eu vou dizer para vocês que eu não sei, eu não me lembro. Provavelmente logo que eu pude compreender. Então as crianças podem compreender tudo. Os nossos filhos, eles estão numa fusão conosco, né? Eles vivem praticamente numa simbiose. Então, quanto mais novos eles perceberem o que vai ao nosso coração, inclusive o medo dos pais adotivos, de que ao contar, essa criança vai embora, essa criança vai se rebelar. As crianças percebem o medo que vai no coração dos pais. É como uma fusão, né? Elas estão juntas ali, vivendo numa simbiose. Então, por que não expor também isso para as crianças? Meu filho, eu sentia medo, mas assim que eu percebi que isso é melhor para você, eu contei. Elas percebem tudo e elas entendem tudo. É muito, muito fácil lidar com criança, é difícil lidar conosco, né? Que carregamos nossos traumas, nossas questões. Então, não deixem para depois. Comecem logo a contar para os seus filhos. Dessa maneira que eu falei, seria uma maneira bem didática e lúdica. Eu sou educadora sistêmica, então eu trago essas ideias, essa caixinha de ferramentas no curso que eu dou para os pais por adoção. E eu trouxe esse vídeo hoje para ajudá-los.
Uma outra ideia bem legal é que se faça com a criança uma celebração. Na nossa sociedade a gente tem celebração para nascimento, para batizado, para noivado, casamento, enfim. Por que não fazer uma celebração para adoção? Onde a criança mais velha, no caso, possa adotar os seus pais. Ela já sabendo de toda a sua história, ela possa então declarar, bom, agora eu tomo vocês como os meus pais. Eu levo os meus pais biológicos comigo no coração, mas eu recebo vocês como os pais que a vida me deu. Então, eu acho que celebrar marcos de desenvolvimento da criança e celebrar principalmente esse momento de reencontro de almas é extremamente importante para essa família que acaba de se formar no amor. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se inscrevam no canal, apertem o sininho para não perder vídeos, né, que o YouTube vai avisar vocês quando tiver novos vídeos como esse. Fiquem comigo, deixem seu comentário, sua dúvida que eu vou responder para vocês. Até a próxima, tchau, tchau!